Bom dia! Vamos continuar a leitura do Código de Direito Canônico. Estamos no livro 2 do Povo de Deus, parte 2 da Constituição Hierárquica da Igreja, capítulo 3, os cardeais da Santa Igreja Romana. O cânone 349 diz assim: os cardeais da Santa Igreja Romana constituem um colégio peculiar, ao qual compete providenciar a eleição do Romano Pontífice, nos termos do direito peculiar. Os cardeais também assistem ao Romano Pontífice, que agindo colegialmente, quando forem convocados para tratar em comum dos assuntos da maior importância, quer individualmente nos vários ofícios que desempenham, prestando auxílio ao Romano Pontífice na solicitude cotidiana da Igreja Universal. Tá, basicamente é o que a gente já sabe, né? Os cardeais, a conclave, e essa conclave elege o Papa. Depois que o Papa morre ou renuncia, isso é feito, tem aquela chaminé que a chama fica escura enquanto não tem o Papa, faz a votação, aí escolhe um, pergunta pro cardeal se ele quer se tornar Papa, ele aceita, a fumaça fica branca, o pessoal grita "Abemos Papa" e ele aparece para fazer seu discurso inicial. É padrão, já faz séculos. Cânone 350, inciso 1, são 6 incisos. O Colégio dos Cardeais distribui-se em 3 ordens: a ordem episcopal, a que pertence os cardeais, a quem é atribuído pelo Romano Pontífice o título de uma igreja suburbicária, e bem assim os patriarcas orientais que foram incluídos no Colégio dos Cardeais, a ordem presbiterial e a ordem diaconal. Vou comentar isso aqui porque é importante. Essas 3 ordens, eles fazem uma divisão de funções, distribuem as tarefas dos cardeais, tá bom? Então você vai ter a ordem do diaconato, né? A ordem da pregação presbiteriana, não confunda com presbiteriano no sentido protestante, e a ordem suburbicária, ou seja, são cardeais que trabalham em função sacerdotal, tá bom? Todos esses cardeais eles fazem parte da conclave de eleição de papas, mas alguns são designados para o trabalho do diaconato, do seminário, para o trabalho da disseminação missionária da palavra de Deus, e a ordem que geralmente é mais específica tem igrejas nas proximidades, porque os cardeais não podem ficar perambulando por aí, eles têm muito serviço para fazer dentro da cidade do Vaticano, sobretudo na Basílica de São Pedro, mas eles trabalham como sacerdotes, eles fazem celebrações eucarísticas, basicamente. Então eles ministram sacramentos, casam pessoas, confissão, eles têm essa atividade, até porque o Papa não tem muito tempo para isso, tá? O que não é impossível o Papa fazer isso, tá bom? Os papas fazem catequese e tudo mais, aquele próprio Teologia do Corpo de João Paulo II é um livro de catequese, é a transcrição de catequese que o João Paulo fez. Mas tem um elemento importante. Como o Código de Direito Canônico da década de 60, que é o nosso último aí, ele tem uma política ecumênica, patriarcas orientais, ou seja, membros da Igreja Católica Ortodoxa, eles às vezes são chamados pelo Papa, dependendo da maleabilidade do Papa, né, a dar opinião sobre a Igreja Católica. Isso gera uma discussão muito grande. O próprio Marcel Lefebvre, ele criticou muito isso, a presença de membros da ortodoxia oriental na Igreja de Roma. Afinal de contas, aconteceu um cisma, né, que dura aí, acho que dá quase um milênio, né, já tá próximo aí do milênio. Então os patriarcas eles participam, assim, não do jeito que se pensa por aí, que eles estão sempre lá conversando, tal. É coisa rara, mas é existente, né? E tá no direito canônico, então não tem muito o que se fazer em relação a isso, o que para alguns é um problema bem grande. Inciso 2. A cada um dos cardeais da ordem presbiterial e da ordem diaconal é atribuído pelo Romano Pontífice o título de diaconia em Roma. Então eles acabam fazendo função de diácono, né, o diaconato. Dão aulas no seminário e funcionam como diáconos propriamente dito. Não necessariamente sempre diáconos, mas podem exercer a função, dependendo do seu tempo livre. Inciso 3. Os patriarcas orientais incluídos no Colégio dos Cardeais têm por título
a sua sé patriarcal. Então eles são considerados patriarcas ainda da igreja. Isso aqui é um ponto que geralmente o pessoal coloca. Fala, eles não vão lá para ocupar o cargo de cardeal. Eles vão para ocupar o cargo de patriarca, que eles têm na própria igreja. Então eles são ouvidos à luz do conjunto simbólico, imaginário, intelectual e religioso também, de um patriarca, propriamente. E não de um membro da Igreja Católica Apostólica Romana. Contudo, eles ainda ficam lá. Inciso 4. O cardeal decano tem por título a diocese de Ostia, simultaneamente com outra igreja que já tenha por título. Tá bom? Então, assim, aquele mesmo sistema que a gente estudou nas disposições gerais em relação aos sacerdotes, né? Aquela formação de casa dele, né? Próximo fundamentalmente da sua cidade de formação. E geralmente o título dele é esse. Tá? Inciso 5. Por opção feita em consistória, aprovada pelo Papa, podem os cardeais de ordem presbiterial, salvo guardada a prioridade da ordem e promoção, transitar para outro título, e os cardeais de ordem diaconal para outra diaconia. Se tiverem permanecido na ordem diaconal durante um decênio completo, também para a ordem presbiterial. Tá bom? Pode ter oscilação de cargos dependendo da necessidade, né? Desde que se cumpra algumas regras, por exemplo, o diaconato pode trocar de diaconia, passado 10 anos e coisa do gênero. Tá? Inciso 6. O cardeal que, por opção transitar da ordem diaconal para a ordem presbiterial, adquire precedência sobre todos os cardeais presbíteros que depois dele foram elevados ao cardinalato. Tá bom? Então, por exemplo, cardeais mais veteranos de guerra, como por exemplo o cardeal Sara, quando entra um cardeal novo, dentro da ordem presbiterial, porque o Sara é assim, né? Apesar que ele oscila também, ele faz missas e tal, dá aula em seminário, ele passa a ter uma espécie, um cargo de tutoria, digamos assim, né? Que talvez seja importante para familiarizar os novos as suas funções, né? Talvez seja realmente bem importante a presença desse tipo de orientação, né? Pelo menos faz sentido para mim. Cânone 351, inciso 1. Os cardeais a promover são escolhidos livremente pelo Papa, pertencentes pelo menos à ordem do presbiteriado, e que se distinguem notavelmente pela doutrina, costumes, piedade e prudente resolução dos problemas. Os que ainda não forem bispos devem receber a consagração episcopal. Tá? É possível o cara sair de padre, para cardeal? Sim, porque é o Papa que escolhe os cardeais. Então, é raro, tá? Geralmente não pula etapas, mas não é impossível. E não é ilegal. Inciso 2. Os cardeais são criados por decreto do Romano Pontífice, que é publicado perante o Colégio dos Cardeais. Feita a publicação, ficam obrigados aos deveres iguais aos dos direitos definidos na lei. É o moto próprio, né? Ele mesmo monta o documento, pede para o assistente montar o documento e publica como decreto, né? Portanto, é irrevogável. A pessoa promovida à dignidade cardinalícia, cuja criação o Romano Pontífice anunciar, reservando para si o nome in pectore, não fica, entretanto, obrigada a nenhum dever dos cardeais, nem goza de nenhum de seus direitos. A partir da publicação de seu nome pelo Romano Pontífice, fui obrigado aos meus deveres e usufruir dos meus direitos, mas gozo do direito de precedência desde o dia da reserva in pectore. O que é reserva in pectore? Pode ser que o padre, o bispo, receba uma honra cardinalística, o que lhe dá o nome de cardeal, mas não a função real de cardeal, que é um título de honraria, como se fosse uma medalha, tá bom? Então, mas ele não vai fazer as funções e nem tem direito sobre os direitos dos cardeais, tá certo? Cânone 352, inciso 1. Ao colégio dos cardeais preside o decano, e, quando impedido, faz-se, às suas vezes, o subdecano. O decano ou subdecano não tem poder algum de governo sobre os demais cardeais, mas é considerado como primeiro entre iguais. Ou seja, quando vai fazer a conclave, tem que ter um chefe, um subchefe, porque é uma reunião, tem que ter organização. Então, assim, o Papa nomeia esses caras, talvez depois que o Papa renunciar ou morrer, esses caras vão continuar lá, né? E eles vão presidir o colégio de cardeais. Não que eles tenham poder sobre os outros. É apenas uma coisa simbólica para organizar a reunião, para não virar bagunça. Porque vocês sabem como o concílio funciona, né? Todo mundo querendo sair no tapa. Inciso 2. Vagando o ofício decano, os cardeais com o título de uma igreja
suburbicária, ou seja, aqueles presbiterianos, como por exemplo Sara e alguns outros mais velhos, e só eles, sob a presidência do subdecano, se estiverem presentes, ou mais antigo, eleja um deles para desempenhar a função de decano do colégio. Apresente o nome do Romano Pontífice, ao qual compete aprovar o eleito. Ou seja, caso aconteça alguma coisa e o decano, que seria o chefe, morrer, renunciar ou qualquer outra coisa, e tiver o subdecano ainda, ele pode escolher, fazer uma conclave para eleger dos presbiterianos algum para virar decano novamente. Tá? Eu sei que é difícil isso aqui, mas vou fazer um negócio completo, então tem que ler isso aqui, tá? Sei que eu não acho um assunto tão legal. Inciso 3. Pela forma referida no inciso 2, sobre a presidência do decano, elege-se o subdecano. Compete ao Romano Pontífice aprovar também a eleição do subdecano. Né? É o mesmo sistema. O decano e o subdecano. Inciso 4. O decano e o subdecano, se não tiverem domicílio em Roma, adquirem-no aí. Tá bom? Então eles passam a morar na cidade do Vaticano, caso não sejam residentes da cidade do Vaticano. Ou, se possível, Roma. Não precisa necessariamente ser cidade do Vaticano, mas tem que estar perto, né? O cara não pode morar, tipo, no Brasil, por exemplo. Cânone 353, inciso 1. Os cardeais, em ação colegial, auxiliam o Supremo Pastor da Igreja, principalmente nos consistórios, que é o Papa, no qual se reúnem por ordem do Romano Pontífice sob sua presidência. Os consistórios podem ser ordinários ou extraordinários. Eles podem ficar durante muito tempo, de maneira egrégia, ou eles podem ser trocados a gosto do Papa. Inciso 2. Para o consistório ordinário, são convocados todos os cardeais, ao menos os que se encontram em Roma, a fim de serem consultados sobre certos assuntos importantes em regras ocasionais ou para a realização de alguns atos soleníssimos. Por exemplo, você vai fazer igual a Virgem Maria, ela pediu para fazer a consagração de Fátima, que ainda não fizeram, a respeito dos erros da Rússia, né? Não a paz da guerra da Ucrânia ou uma missa de bênção. Geralmente são os cardeais que são reunidos. Inciso 3. Para o consistório extraordinário, que se celebra quando as necessidades peculiares da igreja, ou assuntos mais importantes o aconselharem, são convocados todos os cardeais, ou seja, aqueles que têm rotatividade, ou seja, é possível os cardeais extraordinários, aqueles que têm cargo de validade, ou seja, vai ficar 2 anos no cargo, depois você volta a ser bispo, vai remanejar você em outro lugar. Ele não precisa morar em Roma, nem no Vaticano, ele pode morar, sei lá, na Letônia, você tá entendendo? Pode morar no Japão. Aí quando acontece isso, aí convoca todo mundo, aí o cara tem que montar no avião e viajar para a cidade do Vaticano. Inciso 4. Só pode ser público ou história ordinário, em que se celebra alguns atos solenes, ou seja, quando, além dos cardeais, são admitidos prelados, legados aos estados ou outras pessoas por ele convidadas. Ou seja, o ordinário, se convida a gente ao público, é feito live e aberto ao público. Se é uma reunião interna e fechada, só com membros da alta cúpula, a reunião não é transmitida e as pessoas não podem ir lá tirar foto ou coisa do gênero. A não ser que for alguém permitido dentro da igreja para tirar uma foto e publicar no diário lá que está tendo uma reunião ou algo do tipo. Cânone 354. Roga-se aos padres cardeais presidentes do dicastério, dos dicastéricos ou das outras instituições permanentes da Curia Romana e da Cidade do Vaticano, que ao cumprir 75 anos de idade apresenta a renúncia do ofício Romano Pontífice, ao qual poderá, de todas as circunstâncias, providenciará. Tá? Então eles ficam até 75 anos, depois eles pedem renúncia. Existe a possibilidade de passar dos 75 anos e continuar cardeal? Sim. Na discussão sobre a renúncia, o Papa pergunta: você está cansado, quer renunciar? Fala: olha, apresentei o documento de renúncia, mas não quero, eu só apresentei porque é obrigatório. Pode ser que o cardeal fique mantido lá. Tem cardeais que vão até 85 anos no cargo. Cânone 356, inciso 1. Ao cardeal decano compete conferir a ordem episcopal romano pontífice eleito, se este não estiver ordenado. No impedimento do decano, esse direito compete ao subdecano, e no impedimento deste, ao cardeal mais antigo da ordem episcopal. Então, caso o decano não consiga anunciar o novo papa, é feito subdecano. Caso não, o cardeal mais velho vai fazer essa anunciação pública na praça da Santa Sé para apresentar o novo papa, né? É um rito muito importante para a Igreja Católica. Inciso 2. O cardeal protodiácono anunciará ao povo o nome do novo sumo pontífice eleito, em nome do Romano Pontífice, impõe os palhos aos metropolitas ou entregue-se aos seus procuradores. Então, quem vai fazer a assinatura de testemunha da papelada e a produção do texto e a apresentação, a anunciação que é feita, é só você ver ali a cerimônia de posse do João Paulo, do Francisco.
que é feito esse cardeal protodiácono, que pode ser decano, subdecano ou mais antigo. Acho que no caso do Francisco foi o decano mesmo. Cânon 356. Os cardeais têm a obrigação de colaborar diligentemente com o Romano Pontífice. Por isso, os cardeais que desempenham qualquer ofício na cúria e não sejam bispos diocesanos têm a obrigação de residir em Roma. Os cardeais que sejam pastores de alguma diocese como bispos diocesanos vão a Roma todas as vezes que forem convocados pelo Romano Pontífice. Tá bom? Só os extraordinários de cargo com prazo de validade podem morar fora daquela região. Cânon 357, inciso 1. Os cardeais a que forem atribuídos por título uma igreja suburbicária ou uma igreja de Roma, depois de tomarem posse dela, provam com seu conselho e patrocínio o bem das mesmas dioceses e igrejas, mas não têm sobre elas poder algum de governo e de modo nenhum se intrometem nos assuntos respeitantes à administração dos bens, a disciplina ou o serviço dessa igreja. Por quê? Porque dá muito trabalho. Se o cara tem que fazer o ofício de cardeal ao mesmo tempo tomar conta de alguma igreja, dá muito trabalho, o cara não vai ter tempo. Então ele celebra as missas, mas aí tem um padre lá que vai tomar conta da gestão da igreja. Inciso 2. Os cardeais que se encontram fora de Roma e fora da sua diocese, nas coisas que pertencem à sua pessoa, estão isentos do poder de governo do bispo da diocese em que estiverem. Ou seja, esse cardeal não vai mandar na igreja e, por ter um cargo superior, o padre e os bispos e arcebispos não vão mandar no cardeal. O que significa que ele tem autonomia total para escolher se ele vai fazer o matrimônio, se ele vai fazer a celebração, se ele vai estar no confessionário. É ele que escolhe. E ninguém consegue, é só o Papa que pode ordenar ele fazer alguma coisa. Cânone 358, e Deus, obviamente. Ao cardeal a quem foi confiado pelo Romano Pontífice a representação de suas pessoas, na alguma celebração solene ou assembleia, na qualidade de legada latere, ou seja, como seu alter ego, e também aquele que é confiado desempenho de certo munus pastoral com seu enviado especial, somente lhe compete aquilo que lhe foi cometido pelo Romano Pontífice. Então, assim, um cardeal, pelo menos, funciona como legado a latere. Ou seja, ele vai ser o porta-voz do Papa, porque os papas vão ficando velhos, eles vão ficando mais cansados. Então, por exemplo, Francisco falava muito, depois de um tempo ele foi mandando o cardeal legado a latere, né? Ou seja, aquele cara que vai meio que ser o secretário do Papa, né? Que é o cardeal, que é o homem de confiança do Papa. Cânon 359. Enquanto tiver vaga a ser apostólica, o colégio dos cardeais somente goza na igreja do poder que na lei peculiar lhe é atribuído. Então, os cardeais não podem fazer decretos enquanto o Papa não é escolhido. Na verdade, eles gozam dos mesmos poderes, eles podem fazer as mesmas funções, mas, sobretudo, tem que escolher logo um Papa. Beleza? Então, esse é o funcionamento da cúria dos cardeais, ou colégio dos cardeais, tá bom? Essas são as funções deles, são funções bem específicas, são um cargo bem alto, né? Acima deles está só o Papa. E agora a gente vai ler o capítulo 4 também, que é bem curtinho, tem 2 cânones apenas, que é a Cúria Romana, tá bom? Então o cânone 360 diz o seguinte: a Cúria Romana, por meio da qual o Sumo Pontífice costuma dar execução aos assuntos da Igreja Universal e que desempenha o seu munus em nome e por autoridade do mesmo para o bem e serviço das igrejas, consta da Secretaria de Estado ou Papal, do Conselho para os Negócios Públicos da Igreja, das congregações, dos tribunais e dos outros organismos cuja constituição e competência são determinadas pela lei peculiar. Então a Cúria Romana é o somatório do Papa e seus secretários, dos cardeais e as suas divisões, das congregações, conferências episcopais, os tribunais de direito canônico e organismos de alta cúpula, todos concentrados e que compõem a Cúria Romana, e cada um tem a sua lei e seu direito específico. Não assim, direito assim, o direito no código canônico, eles não têm códigos canônicos específicos, é um código geral. Cânone 361. Com o nome da Sé Apostólica ou Santa Sé, designa-se nesse código não só o Romano Pontífice, mas ainda, a não ser que por natureza das coisas ou do contexto ou outra coisa se deduza, a Secretaria de Estado, o Conselho, os Negócios Públicos da Igreja e os demais organismos da Cúria Romana. Então, basicamente, a reafirmação do que a gente leu anteriormente. Então, essa é a parte do capítulo 3 e do capítulo 4, né? E aí amanhã a gente lê o capítulo 5, né, dos legados do Romano Pontífice, tá certo? Bem que é um capítulo bem curtinho também, não é enjoativo. Bom, então é isso, obrigado por terem me acompanhado até aqui e até amanhã, cedinho.